19h05, vamos dar início. João, tudo tranquilo? Obrigada. Gente, então, vamos iniciar o evento de hoje. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao 15º encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Hoje com o tema Fluxos do Saber-Poder e Fissuras de Resistência, a produção de subjetividades surdas, que será abordado pelo professor mestre Antônio Alves Cavalcante Júnior, da Secretaria de Educação do Tocantins. Eu sou a professora Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, eu tenho cabelos longos, pretos, eu estou aqui hoje com óculos de grau, com armação marrom, meus olhos são castanhos escuros, meu sinal em libras é esse, a configuração de mão em D, dando um toque na têmpora e um toque na cintura. Eu estou usando um batom vermelho, tenho 3 brincos pequenos em cada orelha e estou utilizando aqui uma blusa colorida e um colar branco de bolinhas. Atrás de mim eu tenho uma parede branca com um armário de madeira e diversos livros. Eu sou professora de Libras e Educação Inclusiva aqui na UFSB. Eu sou doutoranda em Letras, mestra em Letras, graduada em Letras Português, Letras Libras, Pedagogia e Normal Superior. Sou especialista em Libras, em Supervisão Escolar, Educação à Distância, Educação Especial e Inclusiva e Atendimento Educacional Especializado. Aqui na UFSB também, eu estou chefe da seção de atendimento educacional especializado. Eu coordeno aqui o Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, e o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusiva, o GPEI. Eu, mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês no 15º encontro do Grupo GELES. Esse é um grupo que ele almeja congregar professores e acadêmicos de áreas de letras, educação, tradutores e intérpretes de Libras, pessoas que são surdas e não surdas e demais interessados em refletir e discutir sobre aspectos que envolvem a língua de sinais, tais como aspectos linguísticos, contato de línguas, bilinguismo, aquisição de primeira e de segunda língua, escrita da língua de sinais, políticas linguísticas voltadas às pessoas surdas, tá? E a gente desenvolve diferentes e variadas atividades. Isso para a gente poder apresentar para vocês o grupo e também convidar vocês a estarem com a gente em outras atividades que a gente desenvolve. Então, além dos encontros do grupo, a gente também apresenta trabalho em eventos, a gente organiza seminários e nós já temos um seminário de educação bilíngue de surdos já sendo divulgado para outubro, tá? Então acompanhe nossas redes sociais. Os tutores estão com a gente aqui na sala e vão deixar nossas redes sociais no chat para vocês, tá? Eu quero agradecer desde já a presença dos tradutores e intérpretes de Libras e língua portuguesa que estão presentes aqui com a gente hoje na sala para tornar essa atividade acessível às pessoas surdas que estão aqui presentes. Então, o Kerson Kleber Espínola Pereira, da UFSB, a Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, o Maílson Matos Marques, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e a Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado. A gente avisa que esse evento ele está sendo gravado, a cópia do vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para vocês receberem um alerta sempre que a gente colocar um conteúdo novo, né? E deixe o like, claro. Durante esse encontro, a gente pede que para a melhor visualização da equipe de suporte, que vocês participem do debate, mas que podem levantar a mãozinha, caso vocês queiram ligar o áudio, e podem escrever no chat também, tá? Coloquem na frente aí #GELES. Vocês podem também se comunicar com o apresentador através de língua de sinais, então só levantar a mãozinha e abrir as câmeras, tá? Até o final do encontro, a gente vai disponibilizar um link para a frequência. A gente solicita também que, por gentileza, com exceção do palestrante convidado e dos intérpretes de Libras, que vocês deixem seus áudios e câmeras desligados para maior visualização dos tradutores e intérpretes de Libras língua portuguesa
por parte das pessoas surdas que estão aqui presentes, tendo em vista a plataforma Google Meet. Se tiver muita câmera aberta, dificulta as pessoas surdas a encontrarem os intérpretes na sala, tá? Bom, para a gente dar início ao nosso 15º encontro do GELES, então, com o tema Fluxos do Saber-Poder e Fissuras de Resistência, a produção de subjetividades surdas, eu convido o professor mestre Antônio Alves Cavalcante Júnior, da Secretaria de Educação de Tocantins. O professor Antônio, ele é mestre em letras pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Paraná, a Unifespa. Ele é especialista em educação especial e inclusiva. Ele é especialista em ensino e interpretação de Libras. Ele é professor efetivo de Língua Brasileira de Sinais na Secretaria de Educação do Estado do Tocantins. Ele é tutor do curso de bacharelado em Letras Libras da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Antônio também é pesquisador integrante do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES. Ele é integrante do Laboratório de Libras e Surdez, o Lab Libras, aqui da UFSB. E ele também é integrante do Grupo de Educação e Diversidade na Amazônia, o GEDAM da UFRA. O professor Antônio, ele atuou como técnico especializado em Libras e Língua Portuguesa no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica da Unifespa, entre 2020 e 2024. Professor Antônio, seja muito bem-vindo a essa atividade. Como sempre, muito bem-vindo ao GELES e fique à vontade para a sua apresentação. Muitíssimo obrigado. Só me confirma se os intérpretes estão aparecendo já, né? Porque para mim eles não estão aparecendo. Sim, a Raimires. Eu já vou colocar aqui no chat o nome dela para ficar mais fácil para vocês. Perfeito. Aí eu não sei porquê, mas eu não estou conseguindo visualizar, mas talvez todo mundo fechar as câmeras eu consiga, tá? Qualquer dificuldade possam me avisar aqui pelo chat. Vou dar um oi para ver se aparece. Perfeito, apareceu agora. Perfeito. Então, a todos, e boa noite. Primeiramente, agradeço muito ao convite que foi feito para ter esse momento de encontro, esse momento de conversa. Eu vou até ir marcar um tempo. É um desafio muito grande e para mim, né? Mas eu vou obedecer, né? Esse tempo que foi estipulado para a gente ter essa conversa. E, bem, eu sou um homem, eu sou branco, eu utilizo barba, tenho cabelos cacheados, um pouco louro, um pouco claros. Estou utilizando um fone agora e utilizo também uma camisa social estampada. E ela está estampada com algumas folhas estilizadas em tons azuis escuros, laranja e amarelo. Então, eu agradeço muito o convite a todos que se organizaram para estar aqui hoje à noite. Essa palestra ela foi motivada pela a minha pesquisa durante o meu período de mestrado. E eu entendo isso, mas eu busquei organizar esse momento agora com vocês de uma forma que a gente consiga ir conversar. Então, eu não vou adotar aquela estrutura tradicional, né, de introdução, objetivos, conclusão, mas eu vou pontuar algumas reflexões que eu tive durante essa pesquisa, para que ao final a gente possa conversar um pouco sobre. Então, eu peço que passe o slide, por favor. E aí, para a gente poder iniciar a nossa conversa... e desculpe, o meu sinal é esse aqui, Antônio, tá? Então, é a mão em pinça, passando pela sobrancelha e depois descendo pela barba. Ok? Antônio. Para podermos iniciar, então, essa conversa, eu trago essa pergunta. A inclusão, ela serve à diferença ou ao controle sobre ela, ou ao controle sobre essa diferença? Então, essa pergunta, ela até pode parecer simples, mas ela tem camadas profundas que requer um nosso olhar mais atento, refletir sobre isso.
A diferença, então, quando ela é celebrada, ela abre espaço para novos modos de existir. Então, se a gente pensa em uma educação pela diferença, se pensamos em um espaço que apoia essa diferença, estamos pensando em um espaço que se permite a autotransformação a partir do contato com essa diferença. Mas pode ocorrer um outro cenário, que seria quando essa diferença ela não é de fato aceita, ela não é de fato acolhida, mas ela é tolerada, ela é contida, ela é adaptada. Quando a inclusão só é permitida seu sujeito ele se encaixar em um modelo pré-estabelecido. Então, até mesmo durante, até mesmo a diferença, nós podemos observar, e durante a minha pesquisa eu trago isso, que existem modos corretos de ser diferente, né? Que a educação ela até pode aceitar a diversidade, mas que essa diversidade ela precisa estar em certos moldes, em certa estrutura. E nós iremos conversar um pouquinho sobre isso, então, durante o nosso encontro de hoje. Peço que possa ir passar o slide, por favor. Leni, Rai, obrigada, Fê. Eu vou abrir Já, perfeito. Eu vou abrir o chat aqui, então se sempre quando for a troca de intérpretes, eu vou estar vendo, aí eu faço uma pausa, tá bom? Para ocorrer a troca. Desculpa não ter feito isso agora. Então, pode passar, por favor, o slide. E vamos lá. A minha pesquisa ela vai ter como principal e base teórica as ferramentas Foucaultianas. Então, e Foucault é um pensador, né, que foi psicólogo, que foi filósofo, que trabalhou com linguística. Então, ele atuou em diversas frentes aí. E antes de entrar de fato nas análises da minha pesquisa, eu gostaria de compartilhar algumas ferramentas então teóricas que me ajudaram a pensar a educação de surdos e de uma forma um pouco diferente do que costumamos encontrar, especialmente nos discursos governamentais, né? Então, eu busco, eu tenho esse olhar quando eu faço essa pesquisa. Quando a gente pensa em Foucault, Foucault ele não se interessava em saber se algo é verdadeiro ou falso. Não é essa a questão. O que ele perguntaria é como algo se torna verdade, né? Como certos saberes, como a medicina, a pedagogia, a fonoaudiologia, como eles ganharam nesse processo histórico que vivemos, como eles ganharam autoridade para definir o que é normal e o que é desvio. A resposta dele é o conceito que ele vai trabalhar muito, que ele chama de saber-poder, né? Saber e poder. Ele defende e ele aponta que não existe um conhecimento, não existe um saber que é neutro. Todo saber ele vai carregar consigo uma dose de poder. E é assim que os discursos constroem a realidade. Foucault, então, ele nos ensina que o discurso ele não apenas descreve a realidade, mas fabrica a própria realidade. Vamos colocar em um exemplo. A escravidão ela foi justificada pelo discurso médico. Então, o discurso médico, apesar de carregar esse ar de neutralidade, ele não é isento de influências, ele não é isento de interesses, ele não é isento de poder. E aí eu trago aqui o slide, né, que mostra que o Foucault investigou como algo se torna um saber válido e aceito. Então, a sua pergunta central é como um saber vem a ser o que é? Ele não busca verdades universais, mas condições históricas que fazem algo ser visto como verdadeiro. Pode passar, por favor, slide?
e produção de sujeito pela norma. Então, quando Foucault diz que o sujeito ele é produzido, ele está falando de como os discursos moldam aquilo que podemos ser. No caso da pessoa surda, ela é conscientemente inserida em discursos que a constrói de uma forma muito específica. Então, primeiro, temos ali o sujeito surdo sendo retratado como o sujeito com deficiência, como alguém que precisa de correção, e por meio da medicina, e por meio de prótese, e por meio da oralização, né? O ensino da fala. Depois, e temos também em alguns cenários o aluno em inclusão, né? Que é aquele aluno que ele precisa aprender a se adaptar ao que é posto, sem questionar o currículo, a língua, o ambiente. E, por vezes, temos também o sujeito surdo sendo retratado como aquele exemplo de superação. Olha, apesar de ser surdo, ele conseguiu tantas coisas, né? Que é um sujeito produtivo, que é um sujeito esforçado, é o que mostra que conseguiu apesar da surdez. Isso tudo são práticas e discursivas que vai ir moldando o que hoje entendemos ser sujeitos surdos. Então, o sujeito, e para Foucault, não é uma essência, não é algo que sempre esteve lá. O sujeito, para Foucault, ele é um resultado de um processo histórico, de um processo político. O ser surdo hoje é diferente do ser surdo no século passado. E essa constituição ela vai se dar pela prática discursiva. E o que Foucault ele vai chamar de formação discursivas. Não são redes discursivas, redes de verdades que vai moldar ou influenciar a construção dessa própria identidade. Então, e quando eu uso a palavra identidade, e a gente entende como identidades, eu não estou trabalhando a partir de um conceito essencial. Olha, e para ser surdo, isso. A cultura surda é isso. Ponto, ponto, ponto. Não. Esses conhecimentos, eles são suspensos. Esses conhecimentos, eles são conhecimentos historicamente localizados. E aí, com essas ferramentas Foucaultianas que eu busquei e fazer as minhas análises. Então, por exemplo, quando hoje a gente pensa em educação de surdos, e aí a gente pensa em um surdo bilíngue, as políticas públicas elas são feitas a partir de um ideal de surdo, que seria aquele surdo ideal, seria o surdo bilíngue ideal, né? Que será aquele surdo que se adapta bem à norma, né? Que ele segue as regras, que ele tem metas, ele passa por avaliações. O problema de tudo isso é que isso não é natural. Não é um sempre lá. São formas históricas de governar a diferença, de controlar o que é aceitável como identidade surda. Então, o que interessa nesse cenário e quem escapa disso? E quem não consegue ser esse surdo bilíngue ideal? Quem resiste a isso? E quem não quer ser esse surdo funcional que se espera dele? Eu peço que possa passar, por favor, slide. Então, eu trago aqui arquegenealogia, um palavrão, né? Então, vamos entender. Esse é o método que eu utilizo em minha pesquisa. É um método que é feito por Foucault. Na verdade, são a união de dois métodos e de pesquisa. Então, quando a gente fala na arqueologia Foucaultiana, a gente busca analisar o que se pode dizer sobre a surdez em diferentes épocas, o discurso, seu silenciamento e suas condições de emergência. Já quando a gente fala na genealogia, e nos mostra que esses discursos eles não são neutros, eles são o resultado de disputas, de estratégias, de resistências e de capturas. Foi com esse olhar que eu analiso, por exemplo, o discurso sobre o bilinguismo. Apesar de que a minha pesquisa
ela não vai ter um foco específico em proposta de educação e bilíngue, mas eu atravesso essa discussão. Então, esse discurso quando a gente fala hoje em educação bilíngue, né, quando a gente vai para a rua e a gente faz protestos, e a gente vai nas nossas redes sociais e há toda uma mobilização por uma educação bilíngue, no primeiro momento, isso pode soar como avanço, né? Estamos falando sobre educação bilíngue para surdos, né? A gente levanta essa bandeira. E sim, eu também levando essa bandeira. Mas uma ressalva é importante. O discurso sobre o bilinguismo, em muitos contextos, ele é reduzido apenas a um discurso de duas línguas, como se bastasse em nossa escola, em nosso espaço educacional, a utilização da Libras e do português para configurar uma educação bilíngue que de fato vá emancipar, que de fato vai e promover um aprendizado, uma emancipação do sujeito surdo. Pensar o discurso do bilinguismo, pensar a educação bilíngue somente como o uso de duas línguas é desconsiderar que a educação bilíngue ela vai perpassar outras questões, como a cultura, como a identidade. Então, o problema é que essa concepção de considerar o bilinguismo como se fosse apenas o uso de duas línguas empobrece o próprio conceito de bilinguismo. Ela ignora que as línguas elas não são neutras, elas são atravessadas por identidade, atravessadas por história, atravessadas por resistência. Então, quando o bilinguismo ele é tratado apenas como uma competência técnica ali que o surdo ele tem que dominar, né, saber Libras ou português, o surdo ele vai se tornar um sujeito que é constantemente medido, avaliado, regulado. O surdo então valorizado é aquele que sinaliza bem, mas sobretudo aquele que escreve aí entre muitas aspas corretamente. E isso acaba reforçando uma hierarquia entre as línguas. Em vez de haver espaço para outras formas de existir, pensar o bilinguismo dessa forma apenas torna o bilinguismo um novo dispositivo de normatização, um novo dispositivo de controle, que autoriza apenas o surdo que se adapta, que performa, que se aproxima de um modelo de sucesso que é traçado pelo ouvinte. E por isso, na minha pesquisa, eu busquei dialogar em relação ao bilinguismo e como ele revela esse saber poder como uma técnica de governo dos corpos surdos. E como, mesmo assim, mesmo nesse cenário de normatização, de controle, ainda existe rupturas, ainda existe resistência, formas outras de viver a surdez. Um outro conceito muito caro para mim e muito caro para os institutos Foucaultianos é quando a gente fala em poder e fala que esse poder ele ocorre numa microfísica. Pode passar o slide, por favor? Obrigado. A microfísica do poder é um conceito fundamental para Foucault. Ele inocia que o poder não é algo que vem de cima, né? Como se somente o Estado, por exemplo, tivesse esse poder. Mas o poder, ele não se localiza em um ponto específico, mas ele circula. O poder, ele é relacional. Ele circula, ele se infiltra em gestos, nas rotinas e no cotidiano. Por exemplo, e no caso da escola, o poder ele não está apenas na direção, nos documentos, nas leis, ele está no dia a dia da sala de aula. Ele está, por exemplo, no olhar da professora que nunca se dirige ao aluno surdo, ele está no conteúdo que é passado oralmente, sem a presença, por exemplo, de um intérprete de Libras, está no conteúdo que é passado sem o professor também estar junto ao aluno para perceber se o aluno compreendeu ou não aquele conteúdo. Então, ele é naturalizado.
a ausência de intérpretes em salas de aulas, e aí a gente fala em todo o território nacional, em diversos espaços, a ausência do intérprete ali é algo naturalizado, né? Como se isso não fosse violência, como se isso não fosse uma agressão, mas que e quando eu fiz as entrevistas com os participantes da pesquisa, e, por exemplo, tiveram relataram isso, né? Os professores entravam e davam seu conteúdo e saíam. E essa situação de ter um sujeito surdo em nossa sala de aula e esse sujeito surdo, ele não está aprendendo porque o conteúdo ele não está sendo passado, por exemplo, em seu idioma, é algo que nos causa espanto. Será que esse mesmo olhar teríamos, por exemplo, se fosse um aluno estrangeiro? Então, por exemplo, eu tenho em minha sala de aula um aluno que veio para os Estados Unidos, não sabe português ainda. Isso me espantaria, não espantaria? Isso não ocorre quando a gente falamos, então, de sujeitos surdos. Por quê? Ele está dentro de um contexto de normalização. Então, o poder aqui, ele atua e produzindo ausência, construindo esse não lugar do sujeito surdo. E esse processo, ele não se dá de uma forma inconsciente ou mal intencionada. Né? A gente não está falando, nossa, como os professores são maus, né? Como os professores, eles são ruins. Porque esse processo, ele se torna um processo que pertence à rotina escolar. Né? É um poder que ele é naturalizado. Ele não precisa se impor, ele simplesmente se instala. Só trocar de intérprete. Pode ir passar os slides, por favor? E aí, eu trago agora essa discussão do corpo punido ao corpo regulado, biopoder e política. O Foucault ele aponta que a partir do século XIX, aqui no Ocidente, passa-se a instalar um novo tipo de poder. Mas a gente pode pensar, mas antes disso, né, qual era o tipo de poder? Então, Foucault ele vai apontar que o poder ele agia principalmente como o poder soberano. O poder soberano a gente pode entender aquele poder do rei, né? Aquele poder que decide quem vive e quem morre. Então a punição era pública, a punição ela era voltada ao corpo, né? O corpo do condenado. Então a gente pode pegar exemplo disso como aquelas punições onde as pessoas elas eram torturadas, os membros às vezes eram cortados, eram expostos na rua, né, para a comunidade ali ver e perceber como o rei era poderoso e que ele tinha um controle sobre a morte. Então, esse era o poder soberano. No entanto, Foucault ele observa que a partir do século XIX, com o surgimento da medicina, por exemplo, e das estatísticas populacionais, né, do controle populacional e da escola moderna, emerge um outro tipo de poder, que ele vai chamar de biopoder, bio de vida. Agora, o foco não é mais na morte, mas é na vida. O poder, ele quer que os sujeitos, eles vivam, mas vivam dentro da norma. Vivam com saúde e produtividade, mas sob controle. É aqui que entra a biopolítica, que seria um conjunto de práticas que regulam esse viver. Então, no caso da pessoa surda, isso se expressa de uma forma muito concreta, muito evidente. Né? Por exemplo, com e diagnóstico que define o que ela pode ou não fazer, o laudo, né, que garante ou limita o acesso dessa pessoa. A escola oferece apoio, mas também impõe metas de desempenho. Então, a inclusão nesse contexto de biopolítica não é apenas um acolhimento, ela é também vigilância, ela é intervenção, ela é correção. O corpo surdo, ele é então gerenciado como um corpo que precisa funcionar e que
deve ser continuamente medido, avaliado para garantir o que esse discurso eles vão chamar de uma eficiência educacional. Pode ir passar o slide, por favor? A educação de surdo como uma disputa, né, de regimes de verdade. É muito comum ouvir que a educação de surdo ela tem avançado, né? Nós temos avançado, evoluído. E sim, né, em certos aspectos, e podemos concretamente apontar isso. Mas nós não podemos ser ingênuos a compreender que o processo educacional da pessoa surda é um processo que, com o passar do tempo, ele vai evoluindo, né? Ele vai avançando. Não, a história ela é feita de rupturas. A história ela vai ser feita nessas lutas e nessas disputas dentro desses regimes, dentro dessas formações e discursivas. Então, o que vemos, na verdade, e o que Foucault ele vai apontar como regimes de verdade, são formas de enxergar a surdez que se impõem em determinados períodos, mas que seguem atualizando os mesmos mecanismos, que são mecanismos de controle. No início, o surdo ele era visto, e por exemplo, em certo período histórico que eu vou debater ali em minha pesquisa, ele era visto como um pecador, né? Um desviado, né? Alguém que está em erro, um castigo divino. Então, ele passa a ser punido, ele passa a ser marginalizado, silenciado em nome de uma moral religiosa. Isso é o que eu vou chamar de um castigo moral, né? Que muitas vezes esses sujeitos eles eram isolados da sociedade e, por exemplo, em conventos religiosos. E aí a ideia, o discurso que se tinha era que se a pessoa ela nasceu surda, era erro dos pais, né? Então, os pais pecaram e por isso que tiveram um filho, uma filha surda. Mas aí percebemos que em outro período histórico, a ciência ela vai assumir um protagonismo. Então, quando pensamos ali em Europa, quando pensamos em Renascimento, Iluminismo, temos e protagonismo da ciência que busca explicar todos os fenômenos sociais pela lente científica. Então, o surdo, nesse momento, ele não se torna o pecador, mas sim o paciente. Ele se torna, nesse momento histórico, um objeto da medicina, da fonoaudiologia, da psicologia, que tentam explicar e tentam definir o que é ser surdo, né? E como esse surdo ele deve se portar socialmente. Então, o foco nesse momento é curar, é reabilitar, é corrigir. E mais recentemente temos aí o discurso da inclusão, mas ele vem junto com a lógica da adaptação. O surdo só é incluído se ele se adaptar ao currículo, ao português, à rotina da escola. E aí a gente passa, então, em certos regimes de verdade, que seria a adaptação escolar. O que muda, portanto, não é a vontade de controlar. Então, a gente percebe que em todos os períodos históricos, os sujeitos surdos, eles são gerenciados, e se busca ter um controle sobre a gerência, sobre esses sujeitos. O que vai alterar é a linguagem, é com que justificativas certas práticas e destinados a esses sujeitos vão adquirir em determinados períodos históricos. O biopoder, então, como diria Foucault, ele não exclui pela força, mas ele inclui sobre condições. É isso que minha análise e na minha pesquisa eu tentei apresentar. Como o poder ele muda de roupa, mas ele continua governando e corpos surdos. Pode ir passar, por favor?
E aí eu trago para a minha dissertação um outro conceito Foucaultiano, que é o conceito de governamentalidade. Tá? Esse conceito e governamentalidade, como apresentado por Foucault, é uma forma de poder que não obriga diretamente, mas orienta, conduz, direciona. E no contexto da inclusão, ele se manifesta por meio, por exemplo, da cobrança de esforço, da expectativa da adaptação, da lógica da superação. E quando essa lógica se encontra dentro de um sistema capitalista, então é importante pontuar, nós estamos falando em inclusão dentro de um cenário maior, que é dentro de uma lógica neoliberal, dentro de um sistema capitalista, aonde se busca o lucro, né? O acúmulo infinito, o lucro. O sujeito, então, ele passa a ser visto como um empreendedor de si mesmo. Ele precisa ser e produtivo, ele precisa ser responsável e pelo seu desempenho e pelo seu as suas derrotas também. Isso é muito evidente e na fala de alguns participantes e quando eu até coloquei aqui no slide, né? Um dos participantes comentou: reprovei várias vezes e diziam que era porque eu não me esforçava. Então, a escola, ela passa a não se perguntar se ofereceu as condições, se acolheu a diferença de uma forma real. Ela apenas cobra resultados, como faria uma empresa que avalia os seus funcionários. Esse é o poder liberal dentro desse sistema capitalista. Ele não precisa gritar, mas exige. Ele não exclui, mas ele cobra. Ele não pune, mas ele culpa. E o sujeito surdo, então, dentro dessa lógica, só é incluído se for útil, adaptável e performático. E pode ir passar o slide, por favor? Então, eu trago aqui a disciplinação e o controle que não e precisa olhar. Eu trago uma figura aqui, essa figura ela vai representar uma cadeia, um presídio ideal. Não foi elaborado por Foucault, mas Foucault se utiliza dela. Então, como seria? Seria eu vigiar sem ter que estar lá realmente, né? Então, essa é a questão. O poder, ele não depende do olhar. O aluno surdo, em situação escolar, ele não precisa estar sendo visto, mas ele sabe o que se espera dele, né? Que copie, que fique quieto, que ele apareça engajado. E ele faz isso não porque está sendo observado, mas porque ele foi disciplinado a se comportar conforme a norma. E aí, qual é o resultado que temos disso? É um corpo que ele vai simular a aprendizagem, é uma escola que vai simular a inclusão, é uma estrutura que permanece intocada. É assim que funciona. Não precisa de uma repressão direta, mas de um autocontrole induzido. A inclusão, então, nesse caso, ela não é alguém real que tem que estar ali do lado da pessoa surda, mas ela é uma performance e vazia de pertencimento, não real. Eu peço que passe o slide, por favor. E aí eu vou abordar um pouquinho, né, a história e memória e resistência. E pode passar, por favor. E compartilhando aqui com vocês, né? Quando eu estava no processo da minha dissertação e eu fui para a minha qualificação, a banca ali, ela apontou algumas questões que foi extremamente relevante. O meu primeiro capítulo,
eu acho que como a maioria daqui, em algum momento, em suas pesquisas, já apresentou, eu vou falar sobre educação de surdos, e aí eu tenho que fazer um contexto histórico. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar sobre o oralismo, e aí eu vou abordar a comunicação total, e, por fim, falar sobre o grande Salvador, bilinguismo. E foi essa mesma estrutura que eu apresentei. E aí, com o debate com a banca e com as indicações de leitura que a banca fez, eu encontrei em certos aspectos extremamente interessantes. Por exemplo, quando a gente fala sobre atividade de intérprete, a maioria aqui já ouviu falar ou já estudou sobre o Congresso de Milão, que é extremamente constante na maioria dos estudos que se discute educação de surdos. Então, quando falamos em história de surdo, a gente acaba remetendo a Milão, mas aí, e no slide eu coloquei essa frase, né? Quando em Milão se torna tudo, o resto ele se apaga. Tem eu peço que possa passar o slide, por favor. Eu quero só apresentar um outro quadro. Sim. Pode passar de novo, por favor? Perfeito. Aí. Infelizmente, o quadro ele ficou extremamente pequeno, gente. Mas vamos pontuar. Durante a minha pesquisa, eu percebi que Milão ele acaba sendo retratado como um monumento. E aí, quando eu falo em monumento, eu quero me referir a um marco inquestionável, né, que organiza o pensamento e bloqueia o surgimento de qualquer outra narrativa. Então, como nós conhecemos Milão pela história hegemônica tradicional, que professores se reuniram ali, grande parte era ouvinte, e decidiram que o melhor método a ser utilizado era o oralismo. E a partir desse momento, a educação de surdos em todo o mundo teve um impacto e os sinais foram abolidos. E isso impactou os surdos de todo mundo, né? Mas quais são as fontes e primárias que justificam essa afirmação? Infelizmente, o que acaba acontecendo é que certos autores eles defendem essa posição, essa narrativa de Milão, mas sem apresentar as fontes primárias, sem apresentar provas. Então, em minha dissertação, eu fui provocado a isso, mas que prova que tu tem? Porque quando um autor e aí, logicamente, eu estava citando alguns autores ali, mas esses autores, eles não são fonte primária. Na verdade, são autores de uma certa relevância para a área, que acabaram afirmando isso em certo momento, e demais outros autores apenas reproduziram isso, como se esses autores fossem fontes históricas, e não são fontes históricas. E quando nós, em nossas pesquisas, abordamos em Milão como esse marco, estamos retratando a população surda como sujeitos e passivos, como se os surdos simplesmente aceitassem essa narrativa e não tivesse tido nenhuma reação, nenhuma resistência. E muito pelo contrário. Na verdade, antes de Milão, os surdos eles já se organizavam. Então, eu trago aqui alguns congressos, infelizmente está bem pequeno. Eu vou abrir aqui uma outra página, por exemplo. Temos aqui um congresso em Paris, de 1878. Temos o próprio Congresso de Milão, e é interessante que o Congresso em Paris, 9 anos após o Congresso de Milão, em suas atas do Congresso, eu achei extremamente semelhante às propostas, por exemplo, um documento bem e
mais próximo de nós, em 1999. Nada sobre nós sem nós. Todos aqueles pontos que foram pontuados ali já eram discutidos naquela época. Quando fazemos uma pesquisa sem considerar que a história não é linear, a gente acaba apagando resistência. Quais são os surdos do século XIX que nós conhecemos que lutaram pela comunidade surda? Tem vários, né? Eu não me aprofundei nesse aspecto, mas aqui eu trago diversos congressos, então apenas como exemplo, em 1889, 9 anos após o Congresso de Milão, já temos ali a Associação de Estudos organizando o primeiro Congresso Internacional de Estudos Mundos. Temos em 1993 em Chicago, temos em Genebra, temos em Paris em 1900, que inclusive esse congresso de Paris e de 1900, ele foi o primeiro congresso aonde na mesa de abertura tivemos ali surdos e ouvintes que propuseram um diálogo, e esse congresso, a abertura dele ocorreu em língua de sinais. Então, notem, os surdos eles nunca se calaram, os surdos eles nunca ficaram em uma posição passiva, mas eles sempre se organizaram e lutaram pelo que na época era chamado de método combinado, né? Hoje a gente fala em oralismo, que é um termo que a gente pode também pensar nisso, porque e não era falado sobre oralismo. Temos, e talvez é uma fala polêmica, mas assim, essa pesquisa aqui da professora Luciene Machado, né, que é uma professora que atualmente está fazendo esse trabalho belíssimo, histórico, né, e buscando essas vozes que foram silenciadas, e ela aponta ali, ela aponta em seus estudos, assim como o Rodrigues, que eu trago aqui em sua tese, ela aponta que os surdos eles lutavam também pelo ensino da fala, mas que essa fala ela também ela fosse incluída os sinais, né? Então era um método combinado, né? Por quê? Porque existem as emergências discursivas ali, os estudos da linguística são estudos bem mais recentes, né? A língua de sinais ela não tinha esse status de língua ainda, então a gente compreende de que é compreensível de que os sujeitos surdos, naquela época, eles já lutavam, porque hoje a gente está lutando ali, chamando de educação bilíngue, mas que não é uma luta de nosso tempo, é uma luta muito antiga que os próprios sujeitos surdos se fizeram ativos em luta. Então, quando a gente aponta somente o Congresso de Milão como se durante todo esse período não houve nenhum outro evento, congresso, organização e luta, nós estamos apagando de nossa história diversos sujeitos surdos, organizações surdas que lutaram e lutam para que os direitos da população surda sejam respeitados. E pode passar, por favor? E pode passar? Então, normatividade linguística, quando a língua controla em vez de incluir, né? Eu pontuei alguns eixos da minha pesquisa, eu dividi a minha pesquisa em 8 eixos, que infelizmente eu não vou conseguir apresentar. Eu nem coloquei no slide, eu coloquei 2 eixos, mas pelo tempo nem isso eu vou conseguir, né? E assim, é aquela questão, acho que vocês entendem, quando a gente tem uma pesquisa, é um filho. Se vocês perguntam qual é o filho favorito, qual vocês... Então, assim, foi um exercício muito difícil organizar, né? O que é que eu vou apresentar, o que é que eu não vou, o que é que eu vou retirar. Foi muito difícil e eu estou tentando aqui fazer esse exercício para que tenha um tempinho aí que a gente possa ir fazer o debate ao final. Mas é importante a gente compreender que a língua, ela também governa, né?
e o português, dentro da escola, ele acaba se tornando essa língua tipo D. Então, por exemplo, esse enunciado, na sala, a professora não olhava para mim. Eu lia a boca, copiava, mas não entendia. E uma outra participante falou, na escola, Libras só era usada com intérprete, mas o professor não olhava para mim, só falava, e eu ficava perdido. Esse relato, então, ele mostra que a escola ela pode não incluir de fato, ela pode até aceitar Libras apenas como uma mediação, mas nunca como uma linguagem legítima de avanço. O aluno, então, ele finge que compreende, imita condutas, simula acompanhamentos, mas, na verdade, ele não está incluído, ele está adaptado. Então, quando a gente fala em normatividade linguística, é colocar uma língua como a natural, a legítima. Olha, essa é a língua padrão. Tem aqui quem se desvia desse padrão. Então, quem se desvia desse padrão tem que ter certo tipo de comportamento. Por isso que todos nós estamos na norma. A norma, em uma lógica de biopoder, ela não exclui ninguém. Todo mundo é colocado dentro da norma, quer seja como esses sujeitos adaptados a normas, quer não. Pode passar, por favor? Certo. Eu vou só pular essa parte, infelizmente, pessoal, por favor. Perfeito. E aí, agora eu trago, então, essa citação de Lopes. Eu não estou com o livro aqui próximo de mim, mas esse livro de Lopes, de 2011, eu coloco em minhas referências, é um livro que eu recomendo demais, bem como os trabalhos de cunho histórico, ali e de Rodrigues, que eu acabei de apresentar. Então, e Lopes afirma: não há uma forma correta, uma identidade surda mais bem definida que outra. Não há um conceito melhor, não há uma essência surda, nem mesmo um estágio que marque um desenvolvimento cultural desejado, mas a forma diferente de viver a condição de ser surdo e de pertencer a um grupo específico. As subjetividades em relação e produzindo marcas culturais surdas. Então, a surdez ela é vista como uma experiência e uma experiência diversa. Essas marcas, elas não se escrevem apenas na língua, elas estão no corpo, estão no olhar que não abaixa, elas são no sinal, na persistência do uso da língua de sinais. Quando o aluno, por exemplo, ele se recusa a ser consertado, a escola que realmente escuta, ela é aquela que se permite ser alterada com a presença da diferença ali. Pode passar, por favor? E aí eu trago essa pergunta, né? E se a escola escutasse a diferença como um saber legítimo? Talvez alguns de vocês possam perguntar, né? Então, né, como deveria ser essa escola, né? Você está falando que mesmo quando a gente fala em inclusão, a gente pode cair em certas questões que de fato são controle e que não inclui. E aqui nós não estamos fazendo uma defesa contra a inclusão, mas sim observar que temos que suspeitar sempre, especialmente quando essa inclusão ela está dentro de um cenário maior, que é o cenário do capitalismo, do próprio sistema capitalista. Então, se você me perguntar, e aí, como é que tu imagina essa escola e para surda, essa escola ideal? E aí a minha resposta é não sei. E talvez e ninguém saiba ainda, mas o que eu posso dizer, e aí eu tenho como Foucault ali como apoio, é que nós precisamos desconfiar de toda a resposta pronta.
e precisamos desativar o discurso de uma inclusão técnica, de uma adaptação vazia, de uma escola apenas como uma ferramenta de ajuste. O que essa pesquisa ela defende, então, é um gesto de abertura. É uma escola que não tenta corrigir a diferença, mas que se permite ser alterada por essa diferença. É uma escola que escuta os silêncios como uma linguagem, que vê o fracasso esperado e percebe que isso é um projeto de exclusão. E que entende que a resistência surda ela é um saber legítimo, e não uma questão que a escola tem que solucionar, que a escola ela tem que omitir. E sim, a esperança, né? A esperança quando a gente fala sobre a população surda, educando os surdos. Mas essa esperança, ela não vai vir como um dom, ela não vai vir como uma iluminação divina. A esperança está nos próprios sujeitos surdos. A esperança, por exemplo, ela está nas recusas, nos corpos, na própria língua. A escola que queremos ainda não está pronta. A educação bilíngue que queremos ainda não está pronta, mas ela já começou a nascer. Então, toda vez que um surdo diz, e aí, como foi falado, exatamente, exatamente com essas palavras, infelizmente eu acabei não colocando, mas um dos participantes, mais de um, inclusive, ele fala assim: eu gosto de ser surdo, eu tenho orgulho de ser surdo. E eu me entendo assim. Então, que esse orgulho, que esse gostar de ser quem é, que essa fala ecoe e que nós possamos escutar. Pode passar, por favor? As referências que eu utilizei, pode passar. Muitíssimo obrigado. Nossa, a gente que agradece, Antônio. Eu fiquei aqui, Leide mandou uma mensagem ali para mim, falou bem assim, tirou uma foto minha, um print, falou assim, você tá séria. Mas eu tinha que estar séria, porque porque muita coisa me remeteu à minha pesquisa do doutorado, né? Foucault também. Então, na verdade, tinha coisas que eu estava refletindo, fazendo, como você mesmo falou, essas intersecções que a gente acaba tendo que fazer. Então, algumas coisas eu fui trazendo e fui pensando e tal, e outras coisas eu não aguentava e fui até colocando no chat, né? Nossa, e Foucault nos liberta muito, né? A hora que a gente imagina e pensa justamente nessa. Eu lido com a filosofia da diferença, né? E aí que entra essa questão da subjetivação e que essa subjetivação ela é formada, como você colocou, pelo conhecimento, pelo saber e pelo poder, né? Alguém levantou a mão, pode deixar a mão levantada, pode sim. Pode se manifestarem pelo chat, que eu já estou vendo gente colocando algumas informações, mas alguém levantou a mãozinha, pode deixar. Deixa a mãozinha levantada aí que a gente vai falando e vai chamando vocês, sim, viu? Eu fico disponível aqui, se alguém querer refletir, fazer alguma pergunta, diálogo. Pode se manifestar, pessoal, fiquem à vontade. Quem quiser abrir as câmeras, levanta a mãozinha aí e venham interagir com a gente. E eu fiquei lembrando das linhas, né? Na hora que você falou. As linhas duras, as linhas flexíveis. Eu fiquei com isso o tempo todo na cabeça e é muito interessante, porque às vezes a gente quer dialogar, falar sobre questões de educação de surdo hoje na atualidade e a gente tem hora que fica focado em determinados espaços ou determinadas discussões, como você colocou o caso do Congresso de Milão. Sim. Né? São coisas que realmente marcaram a história e que a gente fica naquilo e nem sempre as pessoas vão observar outros contextos, outras coisas ocorrendo nesse meio, né? Pois é, quando o Congresso de Milão para mim assim, é um ponto muito interessante, né, durante essa jornada da pesquisa, porque realmente era algo desconhecido por mim. Então
e quando eu iniciei a pesquisa, e aí eu venho ali da formação inicial, da graduação, né? E a gente tem acesso à história hegemônica, e aí, algo que temos que pontuar, né? Ah, nossa, eu fiz pesquisa e eu fui seguindo aquela história hegemônica. Mas é o que temos atualmente, sabe? É o que temos. Então, esses estudos que estão pontuando, olha, o Congresso de Milão, ele não foi o único evento e não teve, na verdade, todo esse impacto. Nem mesmo na própria França, todos concordaram com o que foi decidido no Congresso de Milão. E aí temos aí, olha, 9 anos depois, um congresso que vem debater e falar, olha, a gente não aceita o que foi posto ali no Congresso de Milão. E o próprio Congresso de Milão, a ata do Congresso de Milão, e temos ali uma parte dessas atas para o português, e ele cita um congresso anterior a Milão. É por isso que, por exemplo, o congresso não iria ocorrer em Milão. Ocorreu em Milão porque teve estratégias políticas para que o congresso ocorresse ali em Milão. Então é importante a gente saber, né, o porão da história, como, e como Foucault ele vai apontar. O que aconteceu? Por que aconteceu dessa forma? Por que foi em Milão? E aí temos ali Milão, escolas que defendiam o método oral, já que no congresso anterior, 2 anos antes, o método oral puro não foi escolhido. Então, naquela época, nós já temos essa luta da comunidade surda. Então, é muito importante a gente pontuar isso, porque senão a gente acaba caindo naquele vício de retratar o surdo como coitadinho, né? Como aquele sujeito que sempre está passivo, que lá os ouvintes decidiram que a educação seria dessa forma, e eles simplesmente aceitaram isso, né? E mais recentemente, a partir dos anos 90, tivemos um ressurgimento como uma grande iluminação de uma proposta bilíngue para a educação, e não foi assim. A história não é linear e a história ocorre por disputas e brigas e a gente consegue observar a população surda, os sujeitos surdos, extremamente empenhado, realizando congressos nacionais, internacionais, brigando desde daquela época, né? Então, eu acho que de tudo que eu falei aqui, eu ficaria muito contente em que você buscasse acessar ali, por exemplo, os estudos que eu indiquei sobre essa parte histórica e a gente pudesse refletir mais sobre isso, porque, de fato, a história e tradicional e das lutas surdas apaga diversos sujeitos surdos e lutas surdas, retratando o ouvinte como tendo esse grande poder e o surdo apenas como um coitadinho. E aí temos que desconstruir esse cenário. Nossa, muito bacana. A Michelle levantou a mão, fica à vontade, Michelle. Boa noite a todos. Eita, meu Deus do céu, não faz isso com a gente, já terminar assim, deixou só com sabor de quero mais. Não gostei, não. Então, nossa, eu quero fazer aí 2 pontos muito interessantes que você me levou aí a refletir sobre algo que eu, assim, de fato, as informações, elas quando chegam sobre o Congresso de Milão, ela chegou de uma forma que para nós realmente é como se começasse dali adiante. Né? Então, esse ponto que você nos levou a refletir sobre o antes, para mim foi algo extraordinário nesse momento. Então, gratidão. A outra palavra foi algo que você falou, sabe, Antônio, quando você fez a pergunta, qual a escola perfeita? Qual seria a escola certa? Né? Então, isso, porque às vezes nós queremos ter uma resposta pronta. Né? Eu, como professora, como coordenadora do Centro de Surdez aqui em Marabá, a gente sempre quer dar algo pronto, uma resposta pronta para que se resolva algo. Né? Então, eu gostei muito disso aí que você falou, realmente não temos, né? Você até falou, se tem, comece a, né, analisar. E sobre a escola bilíngue, né? Que você falou que não se tem ainda, não está pronto totalmente, mas está nascendo, né? Está aí na luta. Então, isso para mim, hoje me tirou um peso e também me abriu a mente para refletir sobre alguns pontos importantes.
É isso. Muitíssimo obrigado, muito obrigado. É exatamente esse ponto. Nós, quando se fala em educação bilíngue, quando se fala em história, é o que está acontecendo agora, nesse momento, né? Então, é importante a gente perceber e, principalmente, dar ouvidos e protagonismo aos próprios sujeitos surdos, que, nesse processo, estamos construindo o que chamamos hoje de educação bilíngue, mas que, como pontuado, temos que tomar muito cuidado para e não achar que educação bilíngue é apenas o uso de duas línguas e que, em diversos espaços, essas duas línguas elas não estão em uma posição de igualdade. Na verdade, se utiliza a Libras para aprender e o português para avaliar. E os surdos que não se enquadram nisso? Né? Então, se a gente pensa em uma educação bilíngue, a gente vai estar considerando que não existe um único sujeito surdo e não existe um único modo de ser surdo. E que as respostas prontas têm que ser questionadas. Exatamente. É aí que entra a subjetivação, entra a questão do etos surdos, que é o ser no ser surdo, levando em conta não só cultura e identidade, mas como como ele enxerga as coisas, como ele se enxerga, né, e tudo mais. Então, é um ethos mesmo. E aí você, muito bacana, porque a sua discussão é interessantíssima quando você traz isso. E a própria discussão sobre também a língua, né? Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, na questão do português que você citou agora, a maioria das pessoas vão entender esse português e vão ligar a primeira, a segunda língua, vão pensar nessa cronologia, essa questão de tempo, né? E discussões novas já vieram tratando justamente sobre a questão de língua matriz e língua adicional. Já não se fala mais, ou, né, na questão, a questão não é nem que é o certo ou o errado, né? São pontos de vista diferentes, visões diferentes, mas a visão que consegue enxergar o português sendo trabalhado agora como uma língua adicional ao invés de uma segunda língua é uma visão mais aberta, né? Que ela consegue já ter essa ideia desse pluralismo de línguas, né? Isso, e essa discussão ela é possível hoje, né, com os avanços, com os avanços em nossas discussões, e nos estudos, não só em relação à própria educação de surdo, mas avanços e discursos em outras esferas também. Então, se a gente pensa que lá em 1900, os surdos estavam lutando pelo método oral combinado, então temos aí, né, surdos, eles não eram contra o ensino da fala, né? Até mesmo quando a gente coloca isso em nossas pesquisas, como se o surdo fosse contra, não era contra o ensino da fala, não era essa a questão era que a língua de sinais, ela não poderia ser excluída, porque temos uma condição discursiva naquele momento que não compreendia a língua de sinais com o mesmo estado linguístico de uma língua oral, por exemplo. Hoje temos isso. Então, hoje a gente consegue ter discursos outros que naquela época não era possível. Então, é importante a gente ter esse olhar, porque a gente acaba demonizando o passado, achando que as pessoas no passado eram muito mal, que as pessoas se defendiam o oralismo era muito mal, e não era. Como aquilo se torna verdade? Como um discurso emerge? Tem diversas condições discursivas de saberes, de poderes, então é sempre uma briga e continua sendo, né? Então, quando pensarmos em história, temos que entender que a história está se fazendo nesse momento presente, porque a história é o nosso olhar para o passado. À medida que nós alteramos o nosso olhar, nos alteramos por meio da relação com o outro, relação com outros campos de saber, o nosso olhar para o passado tem que se alterar também. E compreender que nenhum discurso ele é neutro, né? Então, qual é o interesse por detrás? Quando a gente pensa em inclusão, e aí a gente pensa em inclusão, e a gente pensa o estudo na escola, e a gente pensa em avaliações, em metas, em plataforma que o estudo tem que adquirir certificação, a gente entende isso como um interesse no sujeito atual. Qual é esse
esse sujeito atual, é o empreendedor de si mesmo, né? É aquele sujeito que ele não vai criticar o sistema. Não é o sistema, é ele que não se esforçou, é ele que não se empenhou naquilo. Então, é importante entender que tem um interesse econômico ali, né? O surdo, ele não pode mais ficar em conventos isolados da sociedade. Ele tem que ir para a fábrica, ele tem que ir para mercado de trabalho, ele tem que ser útil e socialmente. Nesse cenário, até que ponto podemos falar em inclusão? Até que pontos essa inclusão é apenas mais uma forma atual de controle? Né? Então, entender que até mesmo discursos benevolentes que falam sobre inclusão, que falam sobre o bilinguismo, ele carrega interesses. Que interesses são esses? Então, em nossas pesquisas, temos que ter esse olhar. Nossa, como o pessoal colocou, e você também deixou bem claro, era pano para manga, a gente tinha que ter mais tempo. Tem várias mensagens no chat, você deve estar acompanhando, o pessoal está ali agradecendo, e realmente são discussões filosóficas, né? E que, se a gente pensar na área da educação de surdos, são coisas mais recentes, né? É mais comum a gente ver discussões relacionadas às pessoas surdas da sociolinguística, outras questões, mas não com visões filosóficas, né? Então, por isso que é diferente e é muito bom. Tem várias mensagens no chat, o pessoal agradecendo e tudo mais. O professor Elton, que está sempre com a gente nas atividades do grupo, ele é um professor surdo, ele colocou aqui, ó, foi muito bom um diálogo da educação, observando esses critérios sociais, né? E a Carla colocou aqui, onde eu encontro o seu trabalho, mas eu acho que você não publicou ainda, já? Não, ainda não. Ele será publicado pela universidade, né, a dissertação completa, mas ainda não foi, então tá quase saindo, e aí é só os trâmites da própria universidade, e tem alguns artigos ali no forno, então assim que estiver pronto, a gente vai estar divulgando. Gente, é porque a nova titulação do professor Antônio tá quentinha, gente. É recente aí a titulação de mestrado dele. Faz um mês, mais ou menos, ou menos. Nós que tá temos bem a sorte recente. de você aqui já nos passando as suas discussões, a sua pesquisa. É recente, gente. Mas o que ele colocou, Kaila? Vai ser publicado, né, pelo repositório da instituição, então eles vão divulgar lá. E quando isso acontecer, o Geros vai ter o maior prazer também, né, Antônio, de estar divulgando também a publicação do trabalho de Antônio. E aí é só vocês acompanharem nossas redes sociais que vocês vão ter acesso também ao trabalho dele, tá? A gente tem que encerrar, né? Apesar da conversa estar muito boa, como diz os colegas, a gente teria que ficar aqui discutindo mais coisas, porque uma questãozinha leva a outra e a gente quer discutir, mas a gente vai ter que encerrar. Eu quero agradecer, Antônio, por você ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, apresentando a sua pesquisa. Como você mesmo colocou, ela nem publicada ainda ela foi, você já disponibilizou a estar com a gente nessas discussões. Muito obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer aos intérpretes de Libras que estão com a gente hoje, ao Kerson Kleber Espínola Pereira, da UFSB, a Lenia Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, ao Maílson Matos Marques, da UFVJM, a Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado. Eu quero agradecer a toda a equipe organizadora que esteve com a gente, né, Antônio? Você conhece, é um trabalho grande, então tem outras pessoas aqui por trás. Quero agradecer aos monitores, que também são vários. Tem monitores responsáveis por listas de presença, responsáveis por estar passando para vocês as nossas redes sociais, tem monitores que estão responsáveis por slides, que fizeram cards, então é uma equipe muito grande, eu quero agradecer a todos, e todos fazendo parte dessa equipe organizadora, né? Eu quero agradecer aos intérpretes do GELES, né, que estão aqui, e os que não puderam estar também justificaram, e mais uma vez a você, Antônio. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada pelas trocas, gratidão. Quero agradecer também, para finalizar e te passar a palavra para você se despedir do pessoal, agradecer a todos que estiveram presentes aqui com a gente hoje, tá bom? Eu também só gostaria de te agradecer, né, a toda a equipe, aos intérpretes que estiveram aqui
também acompanhando esse evento, atuando aqui nesse evento, a todos que participaram, né? Eu tenho aí vários conhecidos aqui, e colegas meus que estudaram comigo, né? E hoje a gente consegue se encontrar. Foi um desafio muito grande estar aqui, né? Como eu comentei, eu acho que quando a gente faz uma pesquisa, e a gente tem essa ânsia mesmo de comunicar. Gente, olha o que eu descobri. A gente tem essa ânsia de comunicar, isso é natural, mas assim como Foucault fala que o poder ele vai existir e na relação, e esse poder ele não apenas reprime, ele constrói. Né? Então, nós somos construídos a partir de nossas relações, a partir de encontros como esse. Né? Então, saio daqui também um outro Antônio, né? Por meio desse diálogo, que eu espero que a gente possa se encontrar em outros espaços. Muitíssimo obrigado pelo convite, pela confiança no meu trabalho também, Dani, e a todos, muitíssimo obrigado. Trabalho belíssimo, Antônio. Eu vou desfixar você e Leni para a gente poder tirar uma foto aqui no grupão. Então, eu convido a todos nesse momento para poderem abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. Por favor. Dilza, estou te vendo. Não tinha visto você aqui ainda, não. Que bom que você está aqui. Vamos abrir as câmeras, gente.